Oiê, tudo bem? Hoje eu sentei um pouquinho aqui para bater papo sobre como foi a reação das meninas com a chegada do Tom. Elas são bem diferentes entre si e reagiram bem diferente também. Acho legal começar pontuando a diferença de idade, né? Quando o Tom chegou, a Helena estava com 5 anos, então faltava um mês para ela completar 5 anos. E a Serena estava com 2 anos cravados, ela fazia uma semana que ela tinha feito 2 anos. Então 2 e 5. A experiência que eu tinha vivido anteriormente, né, quando a Serena chegou, a Helena tinha quase 3. Então é uma diferença grande de 2 anos para 3 anos, né, agora. A Serena quando o Tom chegou e a Helena quando a Serena chegou. E eu achei que elas reagiram também bem diferentes. Mas também provavelmente tem a ver com a personalidade, como eu falei, elas são bem diferentes entre elas. Bom, a Lelê é aquela que ama cuidar, ela ama se sentir útil, ela se sente muito importante em ajudar. E com o Tom foi exatamente isso. Ela quer fazer tudo, ela quer pegar no colo, ela quer brincar, ela quer tirar risada dele, ela é bem assim, ela é muito amorosa, ela é muito de abraçar, e ela gosta muito, assim, abraçar no sentido que eu tô falando, né, de querer em volta dela. E ela gosta muito de bebê, ela demonstra esse grande interesse. Então desde o princípio, né, o Tom chegou em casa, ela é aquela que ela vai pra cima, que ela quer dar beijo, ela quer pegar na mão, e é uma delícia. Eu envolvo bastante a Lelê, a gente pede bastante ajuda, às vezes, assim, eu posso até falar: Lelê, eu vou tomar banho, você fica olhando o Tom pra mim? Ela faz graça, ela coloca chupeta, ela é nota 1000, assim, super irmã mesmo. A Sereninha, ela já é mais na dela. Por exemplo, ela não liga muito pra bebê, nenhum bebê, sabe? Não é que, porque é o irmão dela. Não, ela, ontem mesmo a gente encontrou o Rafa, primo, ela deu beijo em todo mundo, ela não quis dar beijo no Rafa, ela não quis brincar, ela tem um distanciamento um pouquinho de bebê, e eu acho que a gente tem que respeitar isso. E com a chegada do Tom, no começo eu percebi que ela nem entendeu. Ela não entendeu que aquele era o Tom, que aquele era o Tom que estava na minha barriga, entendeu? Ela chegou, inclusive, um dia a falar pra mim, eu já tinha tido bebê, né? E aí ela pôs a mão na minha barriga e falava assim: ai, o Tom fazendo carinho. E eu: filha, o Tom tá aqui, ó, ele tava na minha frente, eu: tá aqui, olha aqui o seu irmão. O Tom, ficava assim na minha barriga. Eu: filha, esse é o Tom, que tava na barriga da mamãe e agora ele tá aqui. Ela olhou pra ele: é o Tom? Sabe assim, a gente já tinha conversado, já tinha, sei lá, 15 dias que ele tava aqui. Ela já tinha visto todo mundo chamando de Tom, mas demorou pra ela entender. Eu não sei nem quanto ela entendeu. É que agora, né, obviamente, já fazem quase 5 meses. Então ela já entendeu que ele veio, que ele chegou e que ele vai ficar, né? Mas ela não atinou muito que aquele era o irmão. E no começo ela meio que ignorou, assim, sabe? Ela não deu muita bola. Nenhuma das duas tiveram reações agressivas, sabe? De tentar machucar, porque às vezes a criança fica com ciúmes, a criança fica sentida. Isso não quer dizer que a criança seja maldosa, né? Não é isso. Mas ela também não tem muita noção de perigo. Então às vezes acontece, né, de maltratar um pouquinho o irmão, de puxar cabelo, de bater. Nenhuma das duas tiveram essa reação. A Helena foi pro lado extremamente cuidadora e a Serena foi do tipo: estou tocando minha vida, nem sei quem é esse. Mais ou menos isso. E a gente respeitou. Em nenhum momento a gente ficou forçando, ou faz carinho, dá beijo. Não, a gente deixa assim, o que ela quiser dar é bem-vindo. Se ela quiser tocar a vida dela, tá tudo ótimo também. Eu acho que a relação de irmãos é muito importante, essa mediação dos pais, né? Como os pais vão conduzir. E eu acho que a gente tem que agir com respeito, a gente não tem que forçar nada. Eu acho que é uma relação, entre aspas, já imposta, né? Porque assim, o amigo você escolhe, o marido, o namorado, o irmão não. O irmão, ele nasce, né, do mesmo pai, da mesma mãe, ou enfim, de um pai, de uma mãe, ele nasce dentro da sua família e você, entre aspas, é obrigado a conviver com ele. E num primeiro momento isso pode ser muito sentido, né? A criança perde espaço, a criança perde o tempo dividido com a mãe. Não é tão simples de aceitar, às vezes, olhando pela visão de uma criança. É óbvio que eu, como uma adulta, olho e tenho a certeza que é um grande presente, né? Eu tenho 2 irmãos e eu acho muito gostoso você dividir essa relação. Parece que são as pessoas que
que te conhecem, que tiveram a mesma criação que você, que entende momentos difíceis da vida que você passou ou momentos muito felizes, eles viveram junto com você, né? Então, assim, eu como adulta tenho a certeza de estar dando um grande presente para cada um deles, né, dando outros 2 irmãos. Mas na visão da criança, ali naquele primeiro momento, isso não é simples de enxergar. Então eu acho que a gente não tem que impor nada, não tem que forçar nada. É uma relação que vai ser construída, que é, né, no dia a dia, que é se relacionando, que é descobrindo como a outra pessoa é, lidando, né, tendo até embates. É aquela primeira pessoa que você vai dividir, normalmente é aquela primeira pessoa que você também vai brigar, que você vai discordar. Então são pessoas diferentes convivendo na mesma casa, sob as mesmas circunstâncias, e que elas precisam achar um meio em comum. Certamente elas serão grandes amigas, todos eles, e muito próximos? Não, a gente nunca sabe isso, né? Às vezes tem irmãos que são muito e tem irmãos que, putz, são tão diferentes que não dá liga. Mas eu acho que o importante é ter respeito. Eu acho que isso a gente, como pais, precisa ensinar e exigir. E o resto é a gente deixar a relação leve para que ela se construa. E é isso que a gente procura fazer. As meninas, até falando entre elas brigam bastante. Não vou dizer que não me incomoda bastante, eu fico até às vezes bem chateada. Embora racionalmente eu saiba que é normal, que é natural a gente brigar com irmãos, que é esse aprendizado de dividir, de ceder, de pedir, né, de aceitar, é tudo junto, é muito intenso a relação com o irmão. Mas eu sempre procuro passar para elas, primeiro a experiência, né, de como eu tenho uma relação legal com os meus irmãos, e eu também falo muito para elas de um desejo, né, bem real que eu sempre tive de ter uma irmã. Eu tenho uma fantasia na minha cabeça que se eu tivesse uma irmã a gente seria tipo grudada. Eu queria muito, eu passei a minha vida inteira que eu queria uma irmã, né, mulher. E aí eu sempre falo isso pra elas, eu falo, meninas, principalmente pra Lelê que entende mais. Eu sempre quis ter uma irmã. Quando eu soube que a Serena era menina, eu fiquei realizada, Lelê, eu falo pra ela, porque é o máximo a gente ter com quem dividir, a gente ter uma amiga, a gente ter quem protege a gente, quem a gente proteger. Cultiva isso, filha, você sabe, vai ser importante pra você. Eu fico tentando passar o quanto eu sempre quis e não tive uma irmã. E o privilégio que ela tem de ter uma irmã. Mas enfim, isso é um tópico para um outro vídeo. E aí então eu respeito muito essa reação das meninas, né? Tanto uma quanto a outra. A Lelê é uma que eu tenho que frear um pouquinho. Tem gente que vai me criticar aqui por falar isso, mas eu preciso ensinar. Algumas brincadeiras às vezes ela faz um pouquinho pesada, ela quer imitar a gente adulto, entendeu? Mas ela não tem muita noção. Ela quer carregar, por exemplo, agora ela tá me pedindo para carregar em pé. Não gosto da ideia. Eu acho que um acidente pode acontecer e, né, vai ser muito ruim pro Tom e vai ser muito ruim pra Lelê também, sabe? Eu acho que é um trauma que fica, que ela não precisa passar por isso. Então eu tenho que dar uma brecadinha nela. E a Serena é o contrário. Quando a Serena fala assim, eu posso pegar o Tom? Eu falo, lógico, senta, vou dar o Tom no seu colo agora, sabe? É uma relação que eu procuro estimular. Então eu ajo bem diferente com as duas. A Lelê eu tô sempre ensinando, filha, assim não. Filha, pra pegar na mãozinha dele a gente tem que lavar a nossa mão, porque ele põe a mão na boca o tempo todo. Lelê, a gente não pode chegar com o rosto tão próximo, dar beijinho na boca. Eu tenho que o tempo todo tá ali mediando. E a Serena é mais na dela, mas aos poucos, né, conforme o tempo vem passando, ela tem interagido cada vez mais. Ainda é pouco, não é muito, mas tá melhorando. Isso em relação a ele, né? Agora falando em relação a gente. Eu sinto que as duas estão extremamente carentes, elas estão se entendendo, assim, na casa. Principalmente a Lelê. Esse ano pra Lelê eu acho que tá bem desafiador, porque ela perdeu espaço com a chegada do irmão, né? Ela já sabia como era, porque ela já tinha perdido pra Serena, então talvez foi sentido nesse sentido. E ela perdeu espaço na escola, porque a Serena começou na escola dela. Então eu sinto que ela tá até meio destemperada, assim, sabe? Ela tá tendo um desequilíbrio emocional bem grande, a gente tá tentando ajudar, tentando acolher, mas eu tô percebendo que tá bem difícil pra ela lidar. Ela não está entendendo o espaço dela. Então, hora ela quer ser da idade da Serena, hora que ela quer ser a irmã mais velha,
que faz tudo por todo mundo. Ora ela quer ser um bebê, literalmente fala, me dá mamar no colo, ela nem mama mais. Me dá mamar no colo, eu posso fingir que eu sou o seu nenezinho, pega uma mamadeira. Então ela tá bem perdida. E assim, quando eu falo, me dá até pena, porque eu vejo que tá difícil pra ela, assim, sabe? Tá bem desafiador pra ela. No dia a dia, às vezes, é muito desafiador pra mim também, porque são muitas demandas diferentes, necessidades diferentes e jeitos de comunicação muito diferentes, né? A Helena, quando ela tá assim destemperada, ela tende a ficar mais rebelde. Então ela grita, ela briga, ela provoca, ela testa limite. A Serena tem um jeitinho mais... Ela faz assim, por favor, mais meiguinho, assim, de pedir as coisas. Ela fica mais, assim, cachorrinho sem dono, mais carentinha, querendo acolhimento. Mas ela não fica rebelde. E a comunicação que eu preciso ter com elas é muito diferente, né? Com a Helena eu posso conversar de um jeito que ela tem um entendimento. Com a Serena eu tenho que fazer de outro, porque ela tem outro entendimento. Então é muito desafiador automatizar tudo isso, né? Cuidar do Tom, que precisa de todos aqueles cuidados operacionais, cuidar da demanda emocional das meninas que estão necessitadas, saber como falar com cada uma. Eu acho que, assim, eu tô me sentindo um pouco no meio do furacão. Tem horas que eu fecho o olho e penso, ai, eu só queria que o tempo passasse para que todo mundo esteja adaptado, para que todo mundo saiba o seu lugar na casa, né? Porque ninguém perdeu lugar pra ninguém, né? No meu coração, no coração do Diogo, enfim, tem espaço pra todos. Mas é uma fase conturbada e não é tão rápido, né? A gente pensa, ah, o bebê chegou a 5 meses, já acostumaram. Não acostumaram. É uma coisa que vai e volta. Inclusive porque o bebê começa a ficar mais interessante, né? Por exemplo, quantas visitas vêm pra conhecer o recém-nascido, ele é, desculpa assim a expressão, mas ele é uma plantinha. A pessoa pega no colo e tal, mas não interage e tal. E a atenção vai muito para as mais velhas. Lelê, me conta, Serena, vem cá, vamos brincar e tal. À medida que o bebê vai crescendo, ele vai se tornando muito atrativo, ele vai se tornando muito gracioso. E aí gera de novo uma coisa nas crianças de, poxa, eu não sou mais especial, poxa, e eu? Ninguém tá me vendo aqui. Então é uma coisa que vai e volta, né? Já já o Tom vai engatinhar, já já o Tom vai comer, já já o Tom vai falar. São coisas, são marcos grandes e são muitos marcos nesse primeiro ano de vida que eu acho que mexe muito com os irmãos mais velhos. O que eu tenho feito, né? Acolhido do jeito que eu consigo, do jeito que eu posso, com toda a paciência que eu tenho e com todas as noites picadas que eu tô vivendo, porque eu ainda não durmo uma noite inteira desde que o Tom nasceu. Então não é simples. E eu tenho procurado duas coisas que eu tô fazendo assim, bem forte. Primeiro eu tô usando óleo essencial nas meninas. Cada uma tem a sua mistura pra sua finalidade. Então pra Serena um regulador emocional, uma coisa mais de acolhimento. Pra Lelê eu coloco uma coisa de relação mãe e filha. Enfim, eu tô fazendo bem cuidado. Eu não entendo muito de óleo essencial, então nem me perguntem grandes coisas nos comentários, porque eu recorro a quem sabe. Eu sou super iniciante, mas eu tô amando, eu quero ler mais, eu quero estudar mais pra ter mais poder de decisão ali, assim, do que eu posso ajudar. E uma outra coisa que eu tenho feito é, quando elas dormem, eu vou no ouvido direito. O ouvido direito tem uma explicação científica, porque o ouvido direito, ele tem uma ação mais direta no inconsciente da criança, tá? Eu não vou saber a explicação inteira, mas é no ouvido direito. E eu falo tudo que eu quero falar. Então eu falo exatamente essas coisas. Filha, eu te amo. Você não perdeu o seu espaço com a chegada do seu irmão. Tá tudo bem, a mamãe te ama. O seu irmão vai ser mais uma criança muito legal pra você brincar. Você é uma menina muito especial, você é uma menina muito querida. Pra Lelê eu falo, né? Eu esperei muito por você, eu desejei muito você. Você foi a pessoa que me ensinou a ser mãe. Eu te amo demais, demais, demais. Você não tá perdendo seu espaço por a Serena ter entrado na escola. Você é a melhor irmã mais velha que eles poderiam ter. Você é muito cuidadosa, blá, blá, blá. Falo tudo que eu quero falar. Pra Serena a mesma coisa. Filha, você não precisa ficar carente. A mamãe tá aqui pra você. Eu te amo. E aí, né, discorro. Uma outra coisa importante da Serena, esqueci de falar aqui. Muito importante. A Serena... um mês depois que o Tom chegou, começou a gaguejar.
E o gaguejar pode ter uma relação muito forte com o emocional, muito forte. E aí a gente fez sessões de microfisioterapia. Na primeira sessão que eu fiz, quase que curou a gagueira dela de um dia pro outro, foi muito louco. A gagueira, ela também pode acontecer nessa fase, né, da Serena, porque o pensamento tá muito rápido, só que a habilidade de fala ainda não corresponde ao pensamento, é mais lenta, ela não tem plena, né, aptidão para falar tudo o que ela quer na velocidade que ela quer. Ela se comunica muito bem, mas ainda tem uma diferença do pensamento. Então pode acontecer nessa fase por esse motivo também. Mas, no meu entendimento aqui, como mãe observando, é muito emocional da Serena. Muito emocional. E a gente está trabalhando isso, então é uma forma que ela expressou, né, que o corpo dela expressou a carência que ela tá e também esse momento delicado de chegada de irmão. Então a gente ainda está trabalhando para isso. No óleo essencial tem um óleo para isso também, que a gente está usando. Enfim, estamos aqui tentando, né, de todo o coração, nos adaptar também, porque também é uma adaptação pra gente, né, como pai e como mãe. Eu nunca fui mãe de 3, com idades diferentes, com demandas diferentes. Eu tô aprendendo também. Então eu erro, eu acerto, mas eu tô dando o meu melhor. E queria passar um pouco disso, assim, de como cada criança reage de um jeito, como a gente deve respeitar e como eu tô procurando estratégias para ajudar aqui e ali a todo mundo, né, saber que é importante, saber que é amado, saber que ter a certeza de que é especial, não importa se tem um, se tem 2, se tem nenhum irmão. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo e também deixe nos comentários como é que foi na sua casa, como que você viveu, como que você, né, trabalhou essa questão da chegada de um irmão. Tchau, tchau!